Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai amado, que nessa noite, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, Pai, na Tua presença, para louvar e agradecer o Teu nome. Quero agradecer por cada oportunidade aqui, por cada irmão que veio aqui na frente, por cada irmã, Senhor, que falou do Teu amor, que profetizou, aleluia, Deus, que orou, que agradeceu, aleluia, que testemunhou, Senhor, maravilhas. Eu só tenho que te louvar nessa noite, agradecer o Teu nome, também pelo meu esposo, que limpou a igreja. Eu estava trabalhando, quando eu cheguei ele já tinha limpado a igreja, só tenho que louvar o Senhor. Engrandecer por tudo, Senhor. Aqui está a Tua palavra. Eu apresento a Tua palavra, porque a Tua palavra já é abençoada, meu Pai. Eu quero que o Senhor me abençoe nessa noite, que o Senhor coloque a palavra na minha boca. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor precisa falar conosco nessa noite, Espírito Santo. Senhor, repreenda toda seta, repreenda todo dado inflamado nessa noite, toda a fúria do adversário. Vai queimando nessa noite toda peste, toda guerra, toda enfermidade. Senhor, visita o sobrinho de Lina ali, meu Pai. Espírito Santo, eu sei que Tu podes fazer um milagre. Eu sei que nada é impossível para o Senhor. Visita aquela criança nessa noite, Espírito Santo. Vai de encontro à UTI, vai de encontro a esse hospital, meu Pai, nessa noite. Vai tocando ali nos pulmões, toca no corpo dele. Espírito Santo, que nessa noite, aleluia, vai tocando naquela criança e repreendendo todo espírito de morte, que todo mal nessa noite, toda seta, em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus, que ele venha ser aleluia, Deus, um ministrador da Tua palavra, um pregador da Tua palavra, Senhor, que ele venha testemunhar, meu Pai. Espírito Santo, um dia, Senhor, que o Senhor fez um milagre na vida dele, porque é para isso que o Senhor faz milagre, para ser testemunhado, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Que os irmãos podem se assentar em nome de Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nessa noite, irmãos, está no livro de Mateus, capítulo 9. Aleluia, a palavra do Senhor nos fala de um paralítico. O paralítico de Cafarnaum, ou seja, Cafarnaum era uma cidade. E lá se encontrava um paralítico, aleluia, Deus. Mais um, né? Porque vários outros Deus já tinha enviado Jesus ali para curar. Amém. Aleluia, ali foi mais um paralítico. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala no versículo de número 1 em diante, diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Amém. Aleluia, versículo de número 2 diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. Aleluia, Deus. O versículo de número 3 diz: e eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Aleluia. O versículo de número 4 vai dizer: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Ou seja, Jesus fez uma pergunta. Versículo de número 5 diz: pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mais uma pergunta Jesus fez. Aleluia. O versículo de número 6 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus deu uma ordem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o versículo de número 7 diz: e levantando-se foi para a sua casa. Obediência. Aquele homem obedeceu. Aleluia. Versículo de número 8 diz: e a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Ou seja, Jesus é maravilhoso. Amém. E mais maravilhoso ainda, que Ele não guardou para Ele deu a nós. Amém. Ele deu aos homens. Sabia que, se você for olhar hoje,
para as pessoas, se você for olhar com o olho carnal, o que mais você vê é pessoas amantes de si mesmas, pessoas amantes do dinheiro, pessoas, é bíblico, né? Está na Bíblia. É verdade. Pessoas que não querem dividir nada com outros. É verdade. Aleluia. Mas Jesus dividiu. Além dele ter os dons, dele curar, dele libertar, aleluia, ele ainda deu, né? Ele deu para os homens autoridade, Glória a Deus. fé, sabedoria. Ele dividiu, Amém. né? Ele dividiu com os homens, Amém, né? Senhor. Tem pessoas que Glória têm a Deus. alguma coisa, mas ele não quer dividir com ninguém. Ele tem um dom, ele guarda só para ele. É verdade. Tem pessoas que têm o dom da cura, não usam. Tem pessoas que Deus dá visão, ele não passa. É verdade. E tudo que Deus faz é para o nome dele ser engrandecido, ou seja, é para testemunhar. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas que recebem uma bênção, não glorifica a Deus, não fala que recebeu, e você continua orando, 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 em vez de você já pular dali e passar para outra oração, você continua orando por ele, ele já recebeu faz tempo, ele nem te falou. E aí você continua orando. Falta de sabedoria, mas tudo isso Jesus já deu. Por quê? Porque Jesus não fazia acepção de pessoa. E outra coisa, tudo que ele tinha, ele falou assim, tudo é do meu Pai, e eu dou para quem eu quero. Tudo que eu tenho foi meu Pai que me deu, e eu dou. E é de graça. Amém. Né? Mas as pessoas Glória a hoje em Deus. dia são diferentes. As pessoas não querem. Mas aqui é uma lição de vida. A Bíblia fala que quando Jesus entrou no barco para outra margem, que ele chegou a uma cidade chamada Cafarnaum. Quando ele chegou, ele parou numa casa e ele começou a pregar ali. E uns homens ouviram que Jesus estava ali. O que eles fizeram? Aleluia, Jesus. O versículo de número 2 diz: E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Ou seja, aqueles homens, creio que eles iam passando por ali, e eles viram que Jesus estava ali e falou assim: ó, tem um paralítico ali, vamos levar ele para Jesus curar? Imagina se esse homem não tem esses 4 rapazes ali, que é amigo dele, ou não sei se era amigo ou não. Não leva ele, né? Porque tem casos que a pessoa precisa levar, né? A pessoa quer que a pessoa vá com os pés dele, mas tem pessoas que não andam, não tem condição. Mas esses homens aqui foi diferente. Esses homens, quando viu que Jesus estava ali curando, pregando, libertando, eles falaram assim: ó, tem um paralítico ali, vamos levar ele ali, porque Jesus vai curar. Amém. E a Bíblia fala que quando aquele paralítico chega, a multidão era tão grande, tanto por dentro como por fora, que não tinha como aquele homem entrar, aqueles 4 que levou ele numa cama, não tinha como passar. Muitas vezes vai vir em situações de nossa vida, não vai ser como esse homem, mas são multidão também. Às vezes não é do mesmo jeito dele, mas é de outra forma e também atrapalha. Tem a multidão que abençoa e tem a multidão também que vem para atrapalhar. E ali a multidão era grande, quando aqueles homens chegam com paralítico, não dá para entrar na casa porque a casa estava tomada. Aleluia, Jesus, mas eles têm uma decisão ali, eles tomam uma decisão, ou seja, iniciativa. Tem pessoas que querem um milagre, mas não querem sair de casa. Tem pessoas que precisam de um milagre, mas não querem ir na igreja. Tem pessoas que precisam de um dinheiro, mas não querem ir no banco buscar, o dinheiro vai vir? Não vai. Hoje até que está mais fácil para você receber um Pix, está fácil. Você recebe. Mas se você não for até a loja, no supermercado para comprar, fica difícil, porque nem tem hora que as pessoas não vêm trazer. Tem coisas que você tem que ir. Então, no caso desse paralítico, ele não podia ir, mas aqueles homens foram até o paralítico, levou o paralítico,
Chegando lá, quando viu que a multidão era muito grande, eles abriram um buraco na casa, destelharam a casa e desceram aquela cama, aquela maca pelo telhado. E a Bíblia fala que quando Jesus olhou para cima, Jesus parou. Que Jesus para ouvir nós. Quando nós começamos a clamar, Jesus ele para. Pode ter 100 ali orando. Se você orou com fé mais do que aqueles 99 ali você buscou, Jesus para te ouvir. Não é que ele não ouve aqueles outros também não, é porque o teu caso é mais urgente, porque você clamou mais. É porque você deixou tudo para ir buscar ele. E esse homem foi, eu creio que aqueles homens tinham outras coisas para fazer, mas quando viu falar que Jesus estava ali, eles pegaram aquele homem e levou, chama o quê? Caridade. Amor ao próximo. Coisa que hoje está faltando muito. Aleluia, Jesus. Mas aqueles homens ali deixam uma lição para nós. E a Bíblia fala que quando eles abriram um buraco, desceram aquele homem pelo telhado, Jesus olhou para cima. Jesus não olhou para o homem, não. Jesus olhou para cima e falou assim: eu não posso deixar esse homem sair aqui da mesma forma, eu tenho que curar ele. Ainda que eu não cure ele por causa dele, mas eu vou curar por causa desses 4 que usou da fé e usou de inteligência. Amém. Né? Glória a Deus. E também tomou uma decisão, eu vou e pronto. Então Jesus olhou para cima, quando viu que aqueles homens desceram com aquele homem, Jesus falou assim: não, olha o que eles fizeram. Deus abençoe. Então a Bíblia fala que Jesus olhando para cima e olhou para aquele paralítico ali. Aleluia. Olha o versículo 2 diz: e Jesus vendo a fé deles. Não fala a fé do paralítico não. Jesus vendo a fé deles, ou seja, quando ele olha para cima, Jesus diz assim, ó, ao paralítico: filho. Olha, Jesus chamou ele de filho. Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ou seja, aquele homem estava passando por uma enfermidade, ninguém sabe por que ele estava passando por aquilo, mas ele precisava ser perdoado. Né? Se ele precisava ser perdoado, porque ele pecou. Senão Jesus não ia falar: perdoados são os seus pecados. Jesus falou assim: tenha bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então o versículo 3 diz: e eis que alguns dos escribas disseram entre eles. Aí começou, né? Os escribas: esse homem está blasfemando. Quem é ele? Curar tudo bem, mas perdoar pecado, ele é Deus agora? Eles começaram a blasfemar de Jesus. Então quando nós estamos na casa de Deus, vai vir levante, vai vir pessoas que vai duvidar da minha, da tua fé, vai duvidar se você recebeu a cura ou não. Quem é ela que falou que a irmã está curada? Quem é ele para profetizar? Quem é? E vai vir, mas você vai falar assim: ele, quem é, eu não sei. Mas o Deus que está com ele, eu conheço. Aleluia, Jesus. Porque as pessoas observam muito para nós, mas não olham para o Deus que nós servemos. Por exemplo, se chega uma pessoa simples na igreja, ou na onde é que for, que estiver pregando, eles nem olham. A primeira coisa que eles vão fazer é olhar se você está bem vestido, se você não está bem vestido, qual a sua posição, se você tem teologia, se você estudou, se você não estudou, e eles começam a observar você. Mas não observa o Deus que está com você. Aleluia, porque a Bíblia fala, irmãos, que o homem não tem nada se do céu não for dado. Jamais eu vou dar alguma coisa que eu não tenho. Jamais eu vou falar alguma coisa se Deus não mandou eu falar, porque não vai acontecer. Se o servo de Deus abrir a boca, pode confiar, se for servo de Deus verdadeiramente, porque também tem falsos profetas. Aleluia, Jesus. Mas se o servo de Deus falar assim, ó, faça isso, faz. Porque é bíblico. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que, versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? Então, Jesus conhecia o coração daqueles escribas, por isso que ele falou para aquele homem primeiro:
perdoados estão os seus pecados. Porque ele sabia que aqueles homens que estavam ali eram todos murmuradores. Aleluia. E não acreditavam muito em milagres, estavam ali muitos para observar. Aleluia. Jesus, no versículo 5 diz: pois o que é mais fácil? Foi uma pergunta que Jesus fez para eles. Dizer ao paralítico: perdoado-te são os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus fez uma pergunta para eles. Qual que é mais fácil? Jesus resolveu a pergunta mais difícil, que era perdoar pecado, né? Curar para Jesus era fácil, né? Perdoar pecado só Deus. E ele, para confirmar que ele era o Filho de Deus, ele fez o mais difícil primeiro e depois ele fez o mais fácil, que era curar, né? Que uma enfermidade que está com a gente, às vezes a gente fala assim, é uma coisona. Para a gente é. Mas para o nosso Deus é pequenininho. É verdade. Basta você falar assim, ó, sai. A enfermidade sai em nome de Jesus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Então ele diz, versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele disse: se vocês querem saber mais, eu vou te mostrar que eu tenho autoridade. Porque para fazer isso tem que ter autoridade. Não basta só conhecer Jesus. Não basta você só andar com Jesus. Glória a Deus. Para o dom da cura, tem que ter autoridade. Amém. Para o mal ir embora. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ter autoridade. E isso aí nós só conseguimos em Deus. Aleluia. Por isso que Jesus fala que nós não tem nada, o homem não tem nada se do céu não for dado. É verdade. Tudo é de Deus. Aí ele fala para o homem, ó, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Semana passada Deus nos deu essa mesma mensagem. Amém. O mais difícil era para aquele homem ir para casa. Porque lá ele ia encontrar pessoas que não iam acreditar, pessoas que iam perguntar, pessoas que iam duvidar, né? Porque nós sabemos que pregar lá fora é fácil. Agora pregar dentro da nossa casa é muito difícil. Principalmente para quem não dá um bom testemunho. Ainda é mais difícil ainda quando você recebe um milagre. Às vezes você vive uma vida toda dando um mau testemunho, e o dia que você recebe um milagre, a pessoa não vai acreditar. Imagina uma pessoa que fala mentira o tempo todo. E ele chegar e falar uma verdade. Você acha que dentro da casa dele a pessoa vai acreditar? Não vai, e a pessoa vai confundir ele. E vai chegar uma hora que nem ele vai acreditar. Porque o inimigo é astuto. O inimigo é astuto. Então, Jesus falou para aquele homem, ó, levanta-te. Segundo, toma a tua cama. Terceiro, vai para a tua casa. Obediência. Jesus deu uma ordem para ele, vai para a tua casa, e ele obedeceu. Né? Já pensou se de lá ele recebe a cura e vai para outro lugar e a enfermidade volta, esse demônio que estava lá, da enfermidade, da paralisia volta? Mas ele obedeceu. Jesus falou assim, ó, vai para a tua casa. Ou seja, descansa. Né? Vai ter um repouso ali, igual quando o médico fala, né? Eu vou no médico. Aí você ora pedindo a Deus a cura. Pedindo a Deus a cura. E aí, você pede a Deus a cura. A cura não vem. Aí Deus fala assim, ó, vai no médico. Esse caso aí é simples. Vai no médico. Eu só faço o impossível. Aí você vai no médico. Chega lá, o médico manda você fazer um monte de exame. Aí você fala, não vou obedecer ao médico, não. Eu vou continuar crendo em Deus. Mas se o próprio Deus já mandou você ir no médico, se você não obedece um médico que é da terra, como você vai obedecer a Deus se você não viu? Se você não foi capaz de obedecer no começo, vai obedecer agora o médico. Porque o médico... mas o seu médico sabe, ele estudou para isso. É porque tem coisas que Deus permite que aconteça para a glória do nome dele. Mas o médico estudou para aquilo, ele sabe o que ele está falando. Cada doença ali, ele estudou para aquela doença. Não, aí tem pessoas que vai no canal e xingam o médico. Não, gente, não xinga. Eles estudou, eles sabem o que eles estão fazendo. Só que Deus, ele confunda a medicina às vezes.
Às vezes ele confunde, tem hora que o médico passa um monte de exame, não descobre nada. Aí é na hora que você tem que voltar para Deus. É quando o médico fala assim, ó, não tem jeito, não descobri, não sei o que você tem, ou talvez o estado aí já passou. Aí você vai para Deus. Porque não é que Deus faz o impossível. E aqui no caso desse homem, era impossível, né? Ele era paralítico. Mas aqueles homens, aleluia, aqueles 4 homens tomou uma posição que talvez a família dele, esse tempo todo, né? Não pegou ele e levou para Jesus, mas aqueles homens fizeram o papel ali de uma família. Glória a Deus. Né? Eles fizeram o papel ali de cristão, verdadeiro cristão. Aleluia, Jesus. Eles não olhou para a multidão. Eles só olhou para Jesus. Então o segredo da minha e da tua vitória é olhar para Cristo. Aleluia. O versículo 7 diz, e levantando-se foi para a sua casa. Ou seja, aquele homem levantou, né? Ou seja, estava deitado, prostrado. A Bíblia fala, e levantando, quando Deus cura uma pessoa, é para quê? Para levantar. Para ir, para fazer o ídolo do Senhor. Aí a Bíblia fala que aquele homem levantando-se foi para a sua casa. Ele obedeceu. Né? Aleluia, Deus. O versículo diz, e a multidão, olha a multidão, né? Ficou por último, né? E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, amém, que dera tal poder aos homens. Glória a Deus. Porque Jesus era o Filho do homem. Então a multidão glorificou a Deus, que deu poder aos homens, porque Jesus nasceu de uma mulher. Jesus veio para confundir. Jesus era o Filho de Deus, mas ele nasceu de uma mulher para confundir os que diziam que sabia e não sabia. Aleluia, Deus. Então muitas vezes Deus permite algo na nossa vida, irmã Lúcia, que a gente não entende. Aleluia, Jesus. Às vezes Deus permite pessoas que ficam doentes, viajam até São Paulo, eu já vi testemunho. Chega lá depois que Deus coloca a pessoa frente a frente com a outra pessoa, que a outra pessoa recebe a cura, que Deus usa a pessoa que está enferma para falar com aquela outra pessoa, aí aquela pessoa resolve ir no médico, chega no médico, o médico fala, você não tem nada, não? Você viajou essa instância para quê? Para fazer a obra de Deus. Deus permitiu, porque às vezes nós estamos sãos, nós não faz. Nós ficamos adiando, aí Deus vai e permite. Você viaja de avião, estou morrendo, vou operar, vou para tal lugar, e o médico vai para tal lugar, e você vai. Quando chega lá, Deus bota você frente a frente com a pessoa que Deus está querendo há tanto tempo. E aí depois que Deus te usa como um vaso para fazer a obra na vida daquela pessoa, a pessoa resolve, vai no médico, chega lá, o médico fala, não, você não tem nada não, volta para casa. Por quê? Porque Deus tem as maneiras de trabalhar. Às vezes Deus está, filho, vai por aqui, vai por amor, igual mandar aquele um, vai para a tua casa. Aí vamos falar, já estou curado, agora eu vou sair por aí, não. Ele obedeceu, né? Ele foi para onde Jesus mandou. Então o segredo nosso é o que? A obediência. Ali nessa noite o Senhor fala, né, de obediência, o Senhor fala aqui de bênçãos, de vitória, que possamos nessa noite obedecer e tomar posse da nossa vitória. Ainda que o inimigo vier e falar assim, não, você fala não. Quem falou foi Deus. Ah, mas quem é aquela lá? Ela eu não sei quem é, mas o Deus que está nela eu conheço. Porque nós sabemos que é de Deus, que não é de Deus. E nós sabemos quando é Deus que fala e quando não é Deus também que fala, nós sabemos. Arde aqui dentro, ó. Quando a palavra de Deus é pregada, que você tem o Espírito Santo, você sabe que é Deus que está falando ou se é a carne da pessoa que está falando. Você sabe. Porque tem lugar que eu vou, que Deus usa a pessoa para falar comigo, eu sei que Deus está falando comigo. Glória a Deus. E quando não é de Deus, eu só já vi uma vez, puro, que uma pessoa falou que não era de Deus, que eu me lembro. Que não era de Deus, eu me lembro, foi uma vez. Mas o mais, sempre que Deus fala. E você sabe assim, não que Deus mais toca no íntimo, que Deus tem aquele chamado de sua vida, Deus fala, e quando você começa a duvidar, fala, mas será que é de Deus? Aí ele fala,
usa a pessoa e fala assim, ó, lembra daquela palavra lá que eu falei, lá no começo? Aí você começa a lembrar e fala, e é mesmo, é de Deus. Então assim que Deus faz, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como quer a palavra dEle. Então louva a Deus, porque Deus, Ele é bom e grandes são as misericórdias dEle. E aqui na vida desse homem, esse homem foi curado por causa da fé daqueles 4 homens Amém, Jesus. que Glória a levou Deus. ele, né, até Jesus. A multidão era grande. Se aqueles homens fossem olhar para a multidão, olhar que a porta estava fechada, não tinha para onde passar, falar, não, vou embora, não tem como nós entrar. Isso é verdade. Mas eles teve o quê? Atitude. Amém. Né? Glória a Deus. A atitude, Glória a a obediência, né? Aleluia. E ouvir a voz de Deus. Amém. E aqueles homens que estavam ali murmurando, foi os primeiros que teve que glorificar o nome de Deus, Glória a Deus. depois de ver o milagre. Porque muitas vezes Deus permite aquela multidão te perturbar, te perseguir, que é para a hora que o milagre vir, ele ser o primeiro para ver. Porque tem pessoas que são igual Tomé, Glória a Deus. só acredita no que vê. Aí Deus permite que tem uns Tomé na nossa vida, irmão. Glória a Deus. Tem umas pedrinhas no nosso caminho. Deus permite. Permissão de Deus. Para que o nome dele seja glorificado, né? Então só tem que louvar a Deus, porque Deus já me deu tanta cura, tanto milagre Deus já fez na minha Glória a vida. Deus. Eu só tenho que louvar a Deus, que os irmãos fiquem com essa mensagem nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.